No leste mineiro, há histórias que não se calam. Elas resistem, atravessam o tempo e, quando provocadas, elas rosnam. É nesse território de memória e enfrentamento que nasce O Cão do Leste, um documentário que estreia em Caratinga. O Cão ele faz referência aos cães filósofos da época do Diógenes, né? Que eram considerados cínicos, né? Os filósofos cínicos. O que seria esse cínico? Um grande crítico da sociedade, aquele que vai ladrar sobre as injustiças sociais, né? As mazelas da sociedade. E o professor Hélio é esse filósofo, é esse cão que ladra as injustiças do leste de Minas. Não só do leste de Minas, mas também do Brasil como um todo. Como o documentário mostra, né? A questão da ditadura militar, por exemplo, né? Que é o que me toca mais no documentário. Tem várias questões abordadas ali, mas a questão da ditadura militar, né? Desse filósofo que era padre e que é preso na época da ditadura militar, condenado a 14 anos e cumpre 2 anos, né? Ele vem ladrar e ainda está vivo. É um símbolo de resistência vivo, né? Na sociedade de hoje. Dirigido por Glauber Fidelis e Leandro Martins, o documentário mergulha na trajetória do filósofo Hélio Amaral, para revelar algumas marcas profundas da história do leste mineiro e do cenário nacional perante uma ditadura militar. Mais do que tema, Hélio é raiz da obra. Professor, pensador e referência, ele também foi mestre de Glauber, uma relação que atravessa temporalidades e que ganha forma na linguagem cinematográfica. A gente viveu no Brasil um período em que os filósofos ou alguém que se dizia filósofo se autoafirmava filósofo. E o professor Hélio não é assim. Mas a gente reconhece o trabalho dele como filósofo. Ele tem um trabalho incrível que é um livro que conta a história da filosofia, de uma filosofia clandestina, que não é muito divulgada e muito conhecida, filosofia cínica. E ele tem também um livro muito importante que conta a história do leste de Minas. Então, a gente procurou associar essas duas obras, né? A gente tomou elas como parâmetro para avaliar filosoficamente essa trajetória de esquecimento da região leste de Minas, né? Passando pela situação traumática do povo botocudo, né? Pelo povo borum, que foi brutalmente perseguido pelo governo imperial brasileiro, e a classe trabalhadora, trabalhadores do campo, em Governador Valadares, mas também em Patinga, o proletariado de Patinga, duramente reprimido, né? E assim, a gente espera que o documentário possa de alguma forma contribuir para tornar conhecida essa história que alguns parecem pregar o esquecimento dela, né? A gente quer trazer à memória aquilo que tende a ser esquecido. E o professor Hélio é uma referência para nós nesse sentido. A escolha do 1º de abril para a premiere do documentário marca mais do que uma data, marca uma posição. Foi nesse período, em 64, que o Brasil mergulhou em um dos capítulos mais duros da sua história, com silenciamento de vozes e a repressão de ideias. Ao estrear nesse mesmo dia, O Cão do Leste relembra e confronta. Em um tempo em que ainda se disputa narrativas e se tenta apagar o passado, o documentário se coloca como resistência, memória viva, crítica e necessária. Gostaria de dizer que eu estou admirado, porque eu nem esperava uma reunião como essa. Sinceramente, eu não esperava. Eu nem nunca pensei que eu fosse alvo de livro, de uma entrevista, de meu nome fosse levado para vários locais. Então eu estou admirado e estou vendo aqui grande parte de pessoas da nossa região e aos quais eu sei que são adeptos de grandes ideias que, por enquanto, inclusive, estão triunfando. Caratinga, ao leste, onde nasce o sol, não é só cenário mineiro, ele é símbolo, e documentários são memórias que resistem, incomodam e que insistem em permanecer, sobretudo num território onde contar histórias também é um ato político e o audiovisual se firma como ferramenta de preservação.
Em um tempo em que tentaram calar vozes e apagar a história, lembrar se torna um ato de resistência. Como os Estatutos do Homem de Tiago de Melo, fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. E no leste de Minas, tais memórias seguem vivas, incômodas e necessárias. Se transformam em permanência e identidade, em soberania de um povo sobre a própria história e sobre o seu próprio Brasil.